Boa noite, graça, misericórdia e paz do Senhor Jesus. Amém? Ok, o nosso tempo hoje, ele está dividido em duas partes, porque eu vou iniciar uma proposta de reflexão na palavra de Deus, em Lucas capítulo 11, versículos de 1 a 13, mas como aconteceu no culto que antecedeu a esse, eu não consegui concluir, porque há tanta coisa linda, então eu fui até mais ou menos, até o meio do texto, e vou continuar no dia 28 de fevereiro, ou seja, no último domingo do mês. Também é um dia mais corrido, tem batismos, mas então só para concluir dará. E assim, nessas duas etapas, hoje e sem ser o próximo domingo, o outro, nesse mesmo horário, às 17 horas e às 19 horas, nós vamos concluir esta palavra. Combinado? Então, daqui a 15 dias, nesse mesmo horário, nós continuaremos o estudo desse texto que nós vamos começar. Então, hoje, parte 1, e daqui 15 dias, parte 2. No domingo que vem, pela manhã, às 8 da manhã e 10 da manhã, eu repito esta palavra que nós vamos meditar até o tempo que nós tivermos hoje. Lá na tela nós vamos ler Lucas, o médico amado, escreve, inspirado pelo Espírito de Deus, a respeito de um tema muito importante e fundamental. Antes de eu orar, antes de eu ler, eu queria dizer para você, eu julgo, pela leitura da Escritura, pela prática da piedade na igreja cristã em todas as épocas, que há uma espécie de trinômio, 3 valores, 3 coisas muito importantes na vida, para que nós tenhamos muito contato com o Senhor, intimidade com Ele, e compreendamos a nossa vida e tenhamos os recursos dEle para sermos pessoas fiéis, pessoas abençoadas, felizes, pessoas bem-sucedidas. São as 3, a Bíblia, a oração e a obediência. Como se usa um tripé, só em 2 haverá fragilidade, mas 3 situa bem uma plataforma: Bíblia, oração e obediência. Diga então, nesse tripé, nesse trinômio, que nós temos 3 valores. O primeiro é a Bíblia, a palavra de Deus. O segundo, a oração. E o terceiro, a obediência. Todos eles são importantes, cada um por si é um universo, mas eles 3 combinados nos dão segurança absoluta de uma caminhada abençoada e abençoadora na vida cristã. Seria terrível para nós, pregadores da palavra de Deus, primeiro, se não tivéssemos senso da responsabilidade que está sobre os nossos ombros, de repartir com vocês que estão aí ouvindo agora a palavra de Deus. É muita responsabilidade, vocês não fazem ideia. Não fazem ideia, mesmo porque a Bíblia nos adverte que o juízo é muito mais rigoroso para quem ensina do que para aquele que recebe a instrução da palavra de Deus. Então para nós é muito sério saber que Deus vai nos trazer a sua presença e tomar contas de nós acerca daquilo que nós falamos. Primeiro é isso. Segundo, a responsabilidade de saber que há um povo tão lindo, com um coração tão aberto, que deixou tantas coisas para estar aqui, para ouvir a Deus. Mas não temos a pessoa de Deus aqui, nós temos as pessoas, nós temos a igreja reunida, os irmãos, as irmãs, e alguém que vai ser um facilitador aqui da palavra de Deus. Então, pesa sobre nós uma expectativa muito grande de corresponder, não para termos a aprovação, que boa palavra, que palavra maravilhosa, não. Porque o pregador que tem consciência da sua responsabilidade de voz profética, ele não quer ter um cumprimento lá fora, dizendo parabéns, que palavra maravilhosa, como você é bom. Não, isso será fracasso. Quem ousa querer essas coisas está em delírio. Porque grandes homens de Deus têm dito, se a palavra de Deus não trouxer temor ao coração do povo de Deus, não é palavra de Deus. Se o sermão não trouxer peso, temor, reverência ao Senhor, no meu próprio coração primeiro, e no coração de vocês, não terá sido um sermão da parte de Deus. Pode ser subsídios para mais informações bíblicas, mais conhecimento, artefatos de argumentos, de reflexão, mas não a palavra do Senhor. Quem veio aqui para ouvir a palavra de Deus, levante a mão. Então você tem que ter misericórdia de mim e orar: Senhor, usa o teu servo no poder do teu Espírito, para que ele traga a palavra de Deus, em nome de Jesus. Tendo dito isso, irmãos, é maravilhoso saber que nós não precisamos inventar discursos,
passar a semana ou 15 dias pensando sobre o que eu vou escrever, o que eu vou dizer, como seria bom dizer, a melhor maneira de dizer. No mundo das informações, hoje, enquanto eu estou falando aqui, você acessa o seu smartphone e vai conferir o que eu digo aqui. Não se trata de informação. Então, eu tenho essa consciência de que eu não preciso inventar um discurso. Eu preciso me humilhar diante da palavra do Senhor e lê-la com olhos puros, com o coração aberto, com a ajuda do Espírito Santo, para entender essa palavra e depois para corresponder a ela, dizendo sim em santa obediência. Diga amém. É isso, assim seja, Senhor, que nessa noite nós abramos a palavra e que ela tenha autoridade sobre a nossa vida, sobre o pregador e a pregação, sobre quem ouve, porque importa glorificar o nome do Senhor, e importa crer na palavra, a Bíblia, ter a oportunidade de orar e pedir: Senhor, ilumina-nos, ajuda-nos, e depois vem a obediência. Não é ouvir para conhecer, para saber, mas é ouvir para refletir, aplicar na própria vida e dizer: Senhor, estou pronto, faz na minha vida a tua vontade, eu quero obedecer. Bíblia, oração e obediência em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Desses três, hoje vamos nos dedicar à oração. Então, olhamos para esse texto e nós vamos ver Jesus algumas semanas antes da sua paixão. Ele começa a se preparar para sair de uma região da Palestina, lá na Galileia, próximo de Cafarnaum, onde ele fez milagres, próximo de Nazaré, a cidade onde ele nasceu, para ir para Jerusalém e para entregar a sua vida. Então, ele começa, não é, uma etapa quase que final da sua vida. Ele jovem, 30 anos, e dos quais 3 anos totalmente imerso no ministério, já com os seus discípulos. E agora, os seus discípulos tinham ouvido Jesus falar sobre a oração no Sermão da Montanha. Jesus havia reunido uma grande multidão. Aliás, ele não convocou ninguém, as multidões o seguiram. Então ele colocou os seus discípulos ali à frente e ele ministrou às multidões o Sermão da Montanha. Dentro do Sermão da Montanha, um dos aspectos que ele abordou foi da oração, dessa avenida de comunhão com o Senhor. E lá em Mateus capítulo 6, você vai ver Jesus ensinando a multidão e os discípulos conjuntamente a orarem, a chamada oração do Pai Nosso. Agora, o texto que nós vamos ler trata do mesmo assunto. Jesus fala novamente dessa oração. Não é uma reza, por isso tem ligeiras diferenças entre a primeira, quando ele ensinou a multidão, e a segunda, quando ele ensinou os discípulos. O conteúdo é o mesmo, mas há um pouco de ênfases diferentes. Por quê? A multidão precisa de um recado e os discípulos precisam de outro. A multidão estava ali para ouvir um sermão e os discípulos estavam vendo Jesus orar. E eu fico imaginando Jesus orando e os discípulos talvez tenham feito uma oração rápida. Você já passou por essa situação de falar: vamos orar, e dê bastante tempo à oração, vamos dar tempo à oração, e daí a pouquinho você percebe que todo mundo já orou, 2 minutos já orou, está todo mundo já esperando, e aí? Não, mas era para orar bastante, era para ter tempo, tomar tempo na oração, mas as nossas orações às vezes são meio rapidinhas, não é? Bem objetivas, às vezes simplórias, e os discípulos estão vendo, e Jesus ora, e ora, e ora. Jesus tinha uma prática muito forte de oração. Lá no Getsemane, mais à frente, quando ele está próximo de dar a sua vida, naquela mesma noite, ser traído, ele convida 3 dos seus discípulos e leva-os consigo para orar, e ele diz: me apoiem em oração. Isso nos ajuda, que nós precisamos orar e precisamos de ajuda na oração, precisamos de parceiros de oração. E aí então, diga assim, ó, fique aqui orando, eu vou um pouquinho mais à frente, porque tem um trecho na oração, tem um trecho dessa caminhada que é só minha. Embora eu conte com a intercessão, há um pedaço que é só meu, e eu tenho de entrar sozinho na presença do meu Pai. E por 3 vezes Jesus faz a mesma oração, em síntese, a mesma: Senhor, dá para o Senhor me livrar dessa? Dá para cumprir o teu plano de amar as pessoas e trazê-las de volta para casa sem eu passar pela cruz? Ele ouve do Pai: não é possível. E o coração de Jesus resignado, e resignado quer dizer com ressignificado. Ele tem uma vontade, mas ele abre mão da sua vontade e diz: mas não faz a minha vontade, faz a tua, Pai. E então ele vai para a cruz.
Mas nesse período da oração, quando os três estão lá para orarem com Jesus, eles estão cansados, e o cansaço é natural e é legítimo, legítimo. A Bíblia diz que seus olhos estavam pesados, então eles adormeceram. E Jesus perguntou a eles assim: puxa vida, nenhuma hora vocês puderam orar comigo? Uma horinha, eu precisava de uma hora de intercessão. E ele disse assim: olha, fiquem atentos, vigiai. E a vigilância é uma coisa que você faz com a percepção, com os recursos que Deus te dá, de olhar as situações, entender as situações, mas só observar, vigiar, ficar atento não é suficiente. Ele diz: vigiai e orai. É a vigilância e a oração, para que vocês não caiam em tentação. Então Jesus tem uma vida de oração. Vários textos da Bíblia falam de Jesus orando. Nós nos cansamos, eu estou bem cansado, porque nós tivemos um retiro espiritual maravilhoso nesse final de semana, com a equipe pastoral, e foi bem puxado, mas maravilhoso. Mas a minha carne sente, né, o peso, né? Eu sou jovem, só 63 anos, né, então nem justifica, mas eu estou meio pregado. E Jesus, certa vez, ele gastou praticamente o dia todo ensinando uma grande multidão, quase 10.000 pessoas. E depois, além de ensinar sobre o pão do céu, ele distribuiu o pão da terra, ele multiplicou pães e peixes. Foi um dia de carga total para Jesus. E aí ele despede os seus discípulos, eles saem, e sabe o que Jesus vai fazer? Se retira para a oração. Então, o cansaço de Jesus, às vezes, não implica em que ele vá dormir, mas em que ele vá buscar refrigério e descanso no Pai, através da oração. Jesus tinha o costume de levar discípulos consigo, e numa das situações mais lindas, quando ele subiu o Monte Hermon, supostamente, e lá aconteceu a transfiguração, e enquanto Jesus orava, uma nuvem baixou sobre ele, e ele foi visitado pelo céu, e os dois discípulos que estavam com ele ficaram assim: como que a gente pode fazer? Será que tem jeito de fazer tenda para a gente ficar aqui o tempo todo? E Jesus falou: não é só aqui, nós temos que descer para o vale, lá estão os demônios, não é? Mas eles viram Jesus orando, a transfiguração. Então Jesus tinha essa prática de orar e os discípulos o acompanhavam. Esse é um episódio assim: Jesus está orando e eles estão observando, e olha o que aconteceu. Certo dia Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os discípulos dele. Para aí. Quem está em discipulado como discípulo e discipulador? Levante a mão. Já tem matéria, tem conteúdo para discipulado aí, não é verdade? O que a gente aprende? O discipulador tem que orar, tem que ter vida de oração, não é? Então ele tem que conhecer a oração, ele tem que orar e ele tem que ensinar o discípulo a orar. Está aí lição de casa para essa semana: discipulado e discipuladores. Um dos nossos encontros de discipulado, Ronaldo e eu, né, ultimamente falamos: nós vamos ter um encontro de discipulado de oração. Colocamos cada situação e oramos, discipulado. Então, ele está dizendo aí que o discipulador deve saber orar, deve orar e deve ensinar a orar, deve ser modelo. Por quê? Um outro discipulador, João, já tinha feito isso com os discípulos dele. Pode passar. E lhes disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Para aí, volta lá. Ao invés de Pai, nós vamos ler todos juntos, e ao invés de ler Pai, você vai dizer Abba, porque Pai em português está traduzindo a palavra original ali, aramaica, Abba, que quer dizer papaizinho. Não é lindo? Então como é que a gente começa uma oração aprendida por Jesus? Abba, papaizinho. Tem baiano aqui? Tem baiano aqui não? Baiana? Lá é painho. Ô painho. É carinhoso, é íntimo. Então vamos lá. Então vamos ler, nós vamos dizer Abba ali, tá bom? E lhes disse: quando vocês orarem, digam Abba, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Continuemos.
Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem, e não nos deixes cair em tentação. Então lhes disse: suponham que um de vocês tenha um amigo, e que recorra a ele à meia-noite e diga: amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que tiver dentro responda: não me incomode, a porta já está fechada e os meus filhos já estão deitados, não posso me levantar e lhe dar o que você me pede. Eu lhes digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da importunação, se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Por isso, então esta é a razão, eu lhes digo: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Vamos ler isso juntos aí? Por isso lhes digo: peçam e lhes será dado, busquem e me encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. E aí ele continua: pois todo aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Olha, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o que, irmãos? O Espírito Santo a quem o pedir. Diga: eu recebo. Essa é a palavra de Deus, meus irmãos. Não é a retórica do pregador, é a palavra de Deus. Se eu me desdizer, se eu me contradizer, se eu me equivocar ou me desviar, me distrair, você tem em suas mãos a palavra de Deus. Seja um bom bereano que confere a palavra e guarda, recebe e aplica na sua vida, e ela produzirá vida para você em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Essa é a oração. A oração é uma linha de intimidade com o Senhor. No nosso painel nós temos aqui santidade e avivamento. Não sei se você percebeu, nós não colocamos nem um ano, porque isso é temor de Deus. Reservar um ano para santidade e avivamento, talvez seja um tempo em que Deus queira mais que um ano da nossa vida, em que Deus queira mais de nós, e um ano não dê para a gente se entregar por inteiro para o Senhor, produzir em nós santidade e avivamento. Então eu estou dizendo, em tempo de santidade e de avivamento, a oração é indispensável. Não se pode falar em santidade e avivamento se não tomarmos o caminho da oração. E assim como o caminho da salvação, embora amplo, é um caminho estreito. É um caminho estreito. É amplo porque é uma oportunidade para todos. Nem todos terão a aptidão de pregar, ou de cantar, ou de tocar, como os nossos irmãos lindamente o fizeram. Irmãos, não precisa se fazer faculdade teológica, não precisa de qualquer diploma para que você descubra uma vida poderosa, a vida de oração. Ela está disponível às pessoas mais simples, e até os mais sábios poderão ter dificuldade na oração, porque pensam saber tanto sobre Deus que se equivocam nos seus pedidos. Mas quem só sabe dizer: Pai, glória a Tu, louvado seja a Ti, entendeu? Simplicidade na gramática, glória a Tu, louvado seja a Ti, pode ter uma intimidade surpreendente com o Senhor. É por isso que existe a irmã Maria, o irmão Zezinho. Sabe aquela gente simples com as quais nós contamos? Gente que tem vida de oração, gente que conhece a face do Senhor por causa das orações. Orações com construção gramatical bem simples ou mesmo errada, mas que chegam no céu corretíssimas,
porque não falam do idioma nem da linguística, falam o coração do próprio Pai. Diga aleluia! Diga aleluia! Esse é o caminho maravilhoso da oração, da intimidade com o Senhor. É a Bíblia, é a oração e a obediência. Só a Bíblia produziu escribas e fariseus, homens zelosos da lei, conhecedores profundos, mas não reconheceram o Messias e nem tiveram parte com ele. Só a Bíblia, o estudo seco da Bíblia, apenas técnico da Bíblia, tem afastado multidões do caminho da salvação. Sabem tudo sobre Bíblia e nada sobre Deus. Mas o caminho da oração, pela oração só, sem o conhecimento de Deus revelado na Escritura, produz muita doidice também. Muito do que é fantasioso, muito do que é doentio do ponto de vista psicológico tem acontecido infelizmente. Por quê? Porque alguns descobriram que a simplicidade da oração é tão ampla que podem fazer qualquer coisa e dizer qualquer coisa durante um tempo de oração. Eu tenho um amigo hebraísta, e ainda no seu tempo de seminário ele foi visitar uma comunidade e havia um culto que pegou fogo. E o culto pegou fogo e todos oravam, e era um delírio de oração, e era lindo ver aquele movimento de oração. Entretanto, no meio da oração, um cara rompeu falando uma língua diferente, e ele falou, e as pessoas ficaram impressionadas com aquela língua diferente, e todo mundo fica mais animado quando rompe uma língua diferente. Ah, aleluia, aleluia, aleluia. E aquele irmão hebraísta chegou para quem orou e disse assim: você sabe o que você falou? Ele falou: não sei, era língua estranha. Ele falou assim: eu sei, era estranho, era hebraico. E você disse: Jesus é maldito, Jesus é maldito, Jesus é maldito. Por isso, em 1 Coríntios capítulo 14, quando o apóstolo fala que o dom de línguas é menos importante do que da edificação e precisa de interpretação, nós precisamos dar valor à palavra de Deus e não a alguém que supostamente, porque ora e fala coisas que não entendemos, está de fato na presença de Deus. Por isso, irmãos, por isso a Bíblia, por isso a oração e a obediência ao Senhor da palavra em espírito de oração será para nós indispensável na busca da santidade e do avivamento. É muito importante. Há pessoas que vão só pelo caminho da oração. Pastor, o senhor não ia falar bem sobre oração? Estou falando a verdade sobre oração. Compete-nos falar a verdade sobre oração. E o diabo vai usar qualquer coisa para enganar qualquer pessoa, por mais santa que seja. Por isso a palavra, a oração e a obediência ao Senhor, como revelado na palavra. Há pessoas, irmãos, que oram, e nas suas enfermidades, às vezes emocionais, vão para aqui ou para ali, não importa onde, não importa o jeito, mas eles se aventuram na oração e carregam multidões após si por causa da aventura do mundo da oração. E eles estão doentes emocionalmente e falam de coisas que o Senhor não falou e de palavras que a Bíblia não revelou. Por isso a Bíblia, junto com a oração e junto com a obediência, são indispensáveis para nós em tempo de santidade e avivamento. Quem recebe essa palavra, diga amém. Então, irmãos, vindo ao texto, primeiro, queria mostrar para vocês que nesse aspecto, a oração é indispensável para a santidade e para o avivamento em nome de Jesus, amém? Se você tiver que sair daqui com uma frase, com um conceito, com uma verdade, saia com essa: a oração, nunca sozinha, com a Bíblia e a obediência, mas a oração é uma estrada pela qual aquele que quer avivamento e vida santa terá de passar e fazê-la de um modo correto. Por isso é que os discípulos pediram para o Senhor ensinar-lhes. Um servo do Senhor, um homem simples, mas que fazia anotações na sua Bíblia, veio a falecer. E naquela situação de sepultamento,
O filho, emocionado, pegou a Bíblia do pai, se assentou, chorou um pouco, começou a folhear a Bíblia. Quando chegou nesse texto, ele leu o que o pai fez de anotações. E o pai havia escrito o seguinte: Jesus não ensinou pregar, Jesus não ensinou cantar, Jesus ensinou orar. Que coisa linda! O povo de Deus é um povo muito lindo, um povo que sabe. Os discípulos não disseram: Senhor, já que nós temos que evangelizar o mundo, ensina-nos a pregar. Da homilética, da arte da pregação, até como fazer uma pregação se tornar poderosa, ensina-nos a pregar. Não, Jesus não estava preocupado com isso. Então ensina-nos a cantar ou fazer qualquer outra coisa. Ensina-nos talvez a expulsar demônios, é muito importante, já que a nossa batalha é espiritual, contra demônios. Mas isso é muito importante, mas o Senhor não vai ensinar aqui. E eles estão pedindo: Senhor, ensina-nos a orar. Isso mostra para nós, ponto número 1, a necessidade da oração. A oração é a jornada indispensável para quem quer avivamento. E primeiro falamos da necessidade da oração. Primeiro, Jesus estava orando, e se Jesus estava orando, eu preciso orar. Recita isso comigo, por favor. Se Jesus orava, eu preciso de oração. É isso, eu preciso orar, eu preciso ser ativo nesse campo. Por quê? Porque há crentes que se tornaram tão focados na palavra que descreem um pouco da oração. Cuidado, não vamos orar muito, porque a Bíblia e a oração juntos farão diferença. O Senhor Jesus tinha intimidade com as Escrituras e ele precisava orar. Jesus se retirava para orar. Jesus batalhava em oração primeiro, antes de sair para a cidade. Se você pega o Evangelho de Marcos, você vê que Jesus tira tempo para orar, e os discípulos estão logo cedo procurando. E o Senhor? E o Senhor? Você viu o Senhor? Onde está o Senhor? O Senhor sumiu. E todo mundo, as multidões começam a chegar: cadê o Senhor? Cadê o Senhor? Vocês são discípulos do Senhor, cadê o Senhor? Onde está o Senhor? E eles procuram, e quando acham, dizem: Senhor, por onde o Senhor andou? Todos te buscam. E o Senhor diz: mas eu não vou conversar com eles, porque agora eu vou para tal cidade. É na oração que Jesus fazia a agenda de pregação. Então Jesus orava, e a vida de Jesus inspirou, impactou os seus discípulos. Por isso eles disseram: Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus então nos ensina nisso, a necessidade de orar. Lá no Getsemane ele disse: vigiai e orai, para que não caiais em tentação. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, diz: orai sem cessar. Vamos repetir? Orai sem cessar. É sem parar. Pastor, eu vou ter que parar toda hora e tal, me ajoelhando para orar? Não, mas ora sem cessar. Está lavando louça? Vai orando. Está dirigindo? Vai orando. Não precisa fechar o olho. Por favor, não faça. Entendeu? Pastor William tem experiências muito lindas no campo da oração. Está dirigindo e o Senhor fala assim: vira, sai daqui, vai para lá. E ele faz, ele obedece. E de repente ali acontece um acidente exatamente onde ele estava, porque estava orando. Então é orar sem cessar, para cada coisa, em todo tempo, em toda hora, cada situação, é necessário orar. Segundo, como orar? Então Jesus, a partir dos versículos 2 até 4, ele faz uma oração. Como eu disse, a mesma oração que ele ensinou para a multidão junto com os discípulos, ele faz agora só para os discípulos. E eu vou falar da diferença que eu enxerguei no texto da palavra de Deus. Ele diz: Pai, santificado seja o teu nome. Então, primeiro a intimidade. Abba, Paizinho, liberdade, intimidade. A gente busca a Deus pela intimidade, como quem fala com o Pai. Qualquer papai, mamãe, vovô e vovó fica doido para ouvir as primeiras falas dos filhos ou netinhos, né? Já está quase falando papai. Falou. Falou. Pode ter sido até por engasgo, como você fala, falou. Porque é gostoso. Então quando nós chegamos com essa liberdade, falamos: papai, o Senhor sorri com toda a certeza. E nisso Jesus é uma revolução.
Porque os mestres da sua época e os judeus, os adoradores de Deus, não ousavam jamais chamar o Deus eterno, o poderoso, o Jeová, de papai. Então, esse foi um dos motivos que escandalizou demais o fato de Jesus. Que petulância desse guri! Primeiro, que no Oriente se valoriza muito as cãs, as barbas brancas, cabelos brancos, a história, a idade. E agora um guri de 30 anos fica falando papai, que história é essa? E quando Jesus fala papai, Ele está validando para você e para mim entrar na presença do poderoso, do santo, e dizer, papai, que saudade, papai. Nós estávamos aqui, eu estava dirigindo o culto, naquele dia nós tínhamos a posse da eleição da FUNASP, Fundação de Apoio à Pessoa Humana. Então a diretoria estava aqui, tinha um banner falando do serviço social, do atendimento às pessoas. Uma jovem passou lá na rua e ela me disse depois, não sabe por quê, que forças a trouxe aqui para dentro. E ela, o seu segmento religioso é aquele que pratica as boas obras esperando ser salvo por causa das boas obras. Então boas obras é muito importante para ela. E ela disse que foi compelida aqui para dentro, e ela não entendia muito bem por quê, mas ela veio com uma curiosidade. O que se faz aí? O que se crê aí? E quando ela viu aqui, a gente cuidando das pessoas, ela disse, que coisa boa, eu não sabia, que aqui também eles praticam as boas obras. Que coisa interessante. Mas ela disse que naquele momento, estava eu, pela misericórdia de Deus, dirigindo, e eu disse, vamos orar. Eu disse, papai. E aí segui a oração. Ela caiu e ela falou, meu Deus, é isso que eu preciso, essa intimidade, porque eu estou seguindo um Deus que está esperando boas obras, para depois eu ver se vou ver a cara dele, se vou ver o jeito dele. Ela não usou essas palavras, claro, estou tentando interpretar o sentimento dela. E ela disse, quando eu ouvi papai, aí eu já fiquei aqui. E aí ela ouviu de Jesus, e ela entregou sua vida para Jesus. Essa intimidade o ser humano precisa. Nós fomos feitos pelo Senhor e nós temos saudade de casa. Há uma parte dentro de nós que tem expectativa, que tem saudade de casa, embora não tenhamos tido ainda a oportunidade de conhecer o céu. A gente quer voltar para lá, e lá é a nossa casa. Papai, é isso que Deus quer propor para você, que você se tornando o seu filho, Ele seja o seu papai. Sabe de uma outra coisa? A Bíblia, falando de Jesus e da fé, diz em João 1,12, mas a todos quantos o receberem Jesus, Deus deu-lhes o poder, a autoridade de serem feitos filhos de Deus. E a palavra que é usada ali é criancinha de Deus. Você que recebe a Cristo é um bebezinho em Cristo, é uma criancinha em Cristo, e toda criancinha tem direito ao colo do papai. Diga glória a Deus. Não importa que idade, eu sou criancinha e quero ir para o colo do papai. Na oração você começa dizendo papai. Não é uma reza, não tem que sempre fazer nessa ordem, mas os princípios aí estão. Segundo, santificado seja o teu nome. Está dizendo o quê? Reconheço que o Senhor é santo. Então uma vida de santidade é o que se espera de mim. Sede santos como vosso Pai também é santo. Ele é santo em termos absolutos. Então, como que eu posso orar sem esperar reconhecer a santidade de Deus e fazer tudo o que estiver ao meu alcance para obedecer a palavra? É oração, é a palavra, é a obediência. Obedecer, cuidando da santidade na minha vida. Irmãos, precisamos de buscar santidade. E é quando nós nos ajoelhamos, fala a verdade, que o nosso pecado se levanta na nossa frente como uma placa assim, ó. É verdade ou não é? Você se ajoelha para falar com o Pai e aquela placa sobe assim. O seu pecado está diante de você. E aí você tem que cuidar de confessar o seu pecado. E isso está no conteúdo também. Ele diz ali, olha só, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. A equipe pastoral essa semana ouviu algo muito lindo sobre o reino. Um jovem de 14 anos aproximadamente chegou para o seu papai, um pastor já bastante entrado em dias, idoso, e falou assim: pai, o que é o reino de Deus? Essa é uma expressão ampla, não é? Pai, o que é o reino de Deus? E o pai, por cima do óculos de leitura, disse: filho,
O reino de Deus funciona assim: onde tiver um lugar onde Deus é o rei, é o reino de Deus. Olha só, onde tiver um lugar onde Deus é o rei, é o reino de Deus. Lá na sua casa é reino de Deus. Deus é o rei lá em casa. Lá no seu escritório, Deus é o rei. É isso que ele está dizendo: vem o teu reino, o teu domínio, a tua autoridade. O Senhor nos diz: por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu vos mando? Isso é um reino que está passando por desordem. Os súditos não querem reconhecer o rei, podem chamá-lo de rei, mas para eles já não é. Venha o teu reino, que os valores do teu reino entrem na minha vida. Então, desde devolver o troco certinho, desde colocar o carro na vaga certinha, não na garagem dos outros, não na vaga do idoso, e nem do portador de necessidades especiais, faz parte. Usar menos água, dar uma chuveirada, desligar e poupar a água do planeta, tudo isso é reino de Deus. No seu boletim está falando do Zika vírus. A gente ouve o tempo todo falando: toma cuidado, toma cuidado, toma cuidado. Lá em casa a gente não faz nada, todo mundo precisa cuidar. E você? Quem aqui já deu uma olhadinha nos pratinhos, nas plantas, na sujeirinha, na coisa, lá em casa? Levante a mão, diga: eu já. Então, falta bastante gente para fazer. O reino de Deus. O reino de Deus tem que ver com asfalto e chuveiro quente, sabia? Não é gostoso tomar banho no frio com chuveiro quente, não é, Giz? Maravilhoso. Mas é para a população toda. É para todo mundo. Justiça social. Isso é para todo mundo, isso é reino de Deus. A igreja não pode falar que vai andar em ruas de ouro se a gente não providencia para quem precisa o asfalto. Reino de Deus. Então, só falar dessa relação intimista com o Senhor, sem falar que o teu reino venha, porque em Deus habita a justiça, a correção, a verdade. Olha aquela mentirinha lá no escritório, sabe, lá na repartição pública, quando você pega aquela resma de papel e tudo é de todos, porque todo mundo paga imposto, e você usa o meu. Não usa, aquilo não é de todos, aquilo não é seu. Reino de Deus. Falar de nome numa lista, recebendo sem trabalhar, isso aí nem entra nesse assunto, porque eu sei que não tem ninguém aqui, em nome de Jesus, que faça parte de uma lista dessa, que receba sem trabalhar. Isso não existe, é em nome de Jesus, não acredito, e não sei de nenhum caso. Reino de Deus, vem o teu reino, os teus valores. E depois ele diz: dá-nos o pão nosso de cada dia. Tem gente que chama a oração do pão nosso. Vamos fazer a oração do pão nosso, mas é a oração do Pai nosso. Tem gente que quer o pão e esquece do Pai. É tão para mim, é tão o que eu preciso, que não fala do relacionamento com o Pai, fala das dádivas do Pai. Então, há duas maneiras de nós interpretarmos isso. Os estudiosos, não é? Aqueles que vão à exegese, à história, chegam a dividir-se nesse texto dizendo: está falando sim das necessidades cotidianas, o pão de cada dia, uma necessidade essencial. Mas há outros estudiosos que, entrando nos textos, dizem assim: não é exatamente isso. Pode incluir, porque nós temos liberdade. O Senhor, em outros textos da Bíblia, diz que cuida de nós melhor do que cuida dos passarinhos, dos lírios do campo. Ele provê tudo para nós, Ele cuida de nós. Também é o pão que está aqui. Mas outros dizem: não. Sabem, os discípulos ouviram isso com outros ouvidos, cuja tradução seria mais ou menos: o pão de amanhã nos dá hoje. Lembrando do maná. Você se lembra que o maná foi distribuído por Deus, desceu do céu lá no deserto. Você se lembra que no sábado, o dia do descanso, o dia do Senhor, não caía maná, lembra disso? O Senhor tinha dito assim: olha, pega o maná só do dia, porque se pegar para o outro dia apodrece, cheira mal, cheira peixe morto. Mesmo assim, Ele avisou alguns, olharam para lá, olharam para cá, dobraram a medida e levaram para casa. O Senhor tinha dito: vai feder, casa fedida, todo mundo se denunciou. Você passava em frente,
Esse aí não acreditou na palavra do Senhor. Fedeu peixe dentro de casa. E o Senhor disse: mas na sexta-feira colham dobrado, porque no dia de amanhã vocês vão descansar, o Senhor vai prover hoje. Então, o maná do sábado vocês recolham no dia anterior. Seria essa a ideia, e o Senhor estaria dizendo dele como pão, o verdadeiro pão que desceu do céu. E os discípulos entendiam mais ou menos o seguinte: o pão de amanhã nos dá hoje. Ou seja, quando o Senhor, que é o pão do céu, tiver que voltar, volta hoje. É uma expectativa da volta do Senhor. Bem, são dois grupos de estudiosos. Eu não me incomodo muito com quem está absolutamente certo ou razoavelmente certo. Sabe por quê? Eu ligo as duas coisas e eu acho isso maravilhoso. Deus provê para mim tudo o que eu preciso hoje, e eu quero mesmo dizer: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Eu que estou aguardando o Senhor, que disse que virá. Vem hoje, vem hoje, vem hoje, porque o Senhor é o pão do céu. Diga glória a Deus. Então dá-nos o pão cotidiano, cuida da gente. E aí ele entra: perdoai os nossos pecados. Irmãos, aqui está um ponto muito importante. Eu vou parar por aqui para continuar depois, no dia 28, às 17 às 19. O pecado. Olha para mim, presta bastante atenção. Você já me ouviu nesse púlpito dizer: Deus sempre responde às orações. Sim ou não? Já ouviu? Já. E eu disse: Deus responde sim, Deus responde não, e Deus responde espera. Isso é verdade. Tem oração que diz Deus diz sim imediatamente, não dá outra. Tem oração que Deus diz não rapidamente, e tem oração que você tem que esperar. Ronaldo esperou em uns 7 anos a resposta de oração, não foi, Ronaldo? Espera, espera, espera. E eu ajudei orando. Eu falei: Senhor, quando vem a bênção? Quando vem? Espera, espera, espera. Tem crescimento aí. Isso é verdade. Entretanto, hoje eu queria que você considerasse um aspecto muito diferente. Quando ele diz assim: perdoa os nossos pecados, ele está dizendo que nós precisamos lidar com o pecado na oração. Nós não podemos manter pecado na vida e entrar como filhos cara de pau na presença do Senhor e chamá-lo de paizinho. Porque ele falou assim: eu mando e vocês obedecem. Quem me ama, obedece. Aí eu chego desobediente e falo: paizinho. Desculpa eu repetir outra vez, vários de vocês ouviram, mas é para ficar bem claro. Um dia, uma jovem, nós tínhamos um culto matutino, e ela chegou para mim após o culto e falou: o senhor pode orar por mim? Posso. Então, eu queria que o senhor me ajudasse a orar pelo meu namorado. Ele é muito inconstante. Assim, vai e volta, vai e volta. Um dia ele quer ficar comigo, firme. Outro dia ele quer ficar com a esposa dele. Entendeu? E eu falei: minha querida, nós não fazemos esse tipo de oração aqui. Oração desmancha casamento, aqui não tem, em nome de Jesus. Aqui tem restauração de casamento, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Como que eu vou orar para manter o pecado na vida? Aí é que está. Preste atenção. É verdade que Deus responde sim, não e espera, mas tem vezes que Ele não recebe na sua presença o pedinte. Entre os pedagogos há um conhecimento técnico que é o seguinte, sobre o aprendizado: você ensinou a criança e a criança aprendeu. Você avaliou a criança e a criança não aprendeu, não houve aprendizado. Sim ou não? Tem vários fatores, o porquê ou não porquê, tem que analisar. Mas se eu ensinei e ela não aprendeu, não houve de modo eficaz. Não está falando de quem falhou ou não falhou, mas do processo em si, não houve aprendizado. É esse o princípio da oração que não chega ao trono do Senhor. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, depois você confere, diz o seguinte, começa no versículo 1, capítulo 3, 1, mulheres, sejam submissas aos seus maridos, tratem bem os seus maridos, comportem-se de uma maneira que os ganhe para o Senhor.
É muito importante que a mulher ganhe o marido não com sermão, não com sermão, dando sermão nele, mandando o pastor orar por ele, dando sermão nele, fazendo uma porção de coisa para o marido se converter. Não é o sermão, mas ganhe o seu marido pelo seu santo procedimento, com a sua conduta. E aí vem para os homens: igualmente vós, maridos. E aí a bandeira vira para o nosso lado, a chave virou para nós. Fala: coabitem com elas com sabedoria, entenda a mulher, sejam sábios e tratem as suas esposas como se fossem, elas não são, como se fossem o vaso mais frágil. Entendeu? Mas pastor, e a oração? Aí que vem. Façam isso, porque caso vocês não fizerem, as vossas orações serão interrompidas. O míssil é lançado e vai chegar ao alvo, e aí lança um antimíssil e pá! O míssil chegou, sim ou não? Não. Você ora: Senhor, estou fazendo um pedido, e no meio do caminho o pecado, pá! E o seu pedido não chegou à presença do Senhor. Pastor, isso é meio heresia. Vou explicar. Deus sabe todas as coisas. Não é que Deus não saiba do conteúdo, e nem da sua petição, nem da sua necessidade. Deus sabe. O que Ele faz é que Ele não considera você. Se você atentar, e Vasti falou uns dias atrás aqui o seguinte: Deus rejeitou a Caim e a sua oferta. Não teve essa de receber o pecador e não receber a oferta. Não recebeu o pecador, não aceitou o Caim por causa do coração dele. Então, consequentemente, a oferta dele não chegou aos altares do Senhor. É isso. Deus sabe quando eu peço, Deus sabe da minha necessidade. Mas, meu amigo, se eu mantenho o pecado na minha vida, eu conheço o meu pecado, eu sei do meu pecado, e eu aliso o meu pecado fazendo pecado de estimação, as minhas orações estão fadadas a não chegarem ao trono da graça, porque o pecado intercepta, interrompe as minhas orações. É palavra do Senhor. Deus resiste o coração do soberbo, e o desobediente é um soberbo. Ele diz: o Senhor manda, mas eu faço um pouco caso, o Senhor manda, mas eu não consigo, o Senhor manda perdoar, mas não dá, é que o senhor não sabe. Por exemplo, é isso. Então, irmãos, quantas orações nós temos feito, quantas necessidades nós temos, e o Senhor as conhece, mas nós vamos orar a vida inteira e o Senhor não vai levá-las em consideração. O nosso pecado interrompe as nossas orações. No seu livro, Ocupado Demais para Deixar de Orar, o pastor Bill Hybels aborda essa questão, e ele diz assim: meu amigo, se você está carregando o pecado da sua vida, poupe o seu esforço, a sua energia de ajoelhar, a não ser que seja para confessar. Aí sim, perdoa o meu pecado, confessa o seu pecado e abandona, porque só reconhecer: se eu sou fraco, estou fazendo isso errado, mas vou continuar, está errado. Aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Mas aquele que apenas reconhece, não faz nada além de ter uma fé como a fé dos demônios. A fé dos demônios. Os demônios creem em Deus, sim ou não? Claro, conhecem a Deus, creem em Deus, sabem de Deus, mas se submetem a Deus de vontade? Quer? Não, de jeito nenhum, não querem fazer a vontade do Senhor. Então, irmãos, nós vamos parar por aqui. Até estourei o horário. E dia 28 nós vamos continuar, mas tenha isso no seu coração. E eu tenho lição de casa para você. Entre em oração essa semana com seriedade. Pegue esse texto, vá palavra por palavra. Se ajoelhe na presença do Senhor ou fique deitado. Deitado na cama é perigoso, que você fala, começa a oração, termina o amém do outro dia. Babando, né? Eu já teve a ocasião de eu ajoelhar para orar e acordar babado no outro dia, gelado na perna. Então tem horas que a gente tem que orar andando para não dormir. Mas a lição de casa é essa: Senhor, eu quero santidade na minha vida. Senhor, eu quero santificação. Senhor, eu quero avivamento. E sem oração não dá, meus irmãos. Sem oração não dá. A batalha é espiritual, por isso as armas são espirituais, e a oração
é uma arma poderosa para ser usada nas batalhas espirituais. Sua luta lá em casa não é só de temperamento. O diabo tem muito interesse em fazer você inimiga do seu marido seu inimigo, inimizade lá em casa, em todas as áreas da vida. Então, as armas que nós temos, das quais dispomos, estão em Deus. A oração é poderosa. Vamos ficar em pé, meus irmãos. E lá em casa, vamos considerar, faça uma lista dos seus pecados, entre na presença do Senhor e diga: Senhor, eu não vou fazer dele um pecado de estimação, mas eu vou mandá-lo embora na autoridade do nome de Jesus. Vou tomar posição, porque eu não quero continuar orando, sequer sendo recebido, considerado acerca das petições que eu te faço. Pai, no nome de Jesus, nós pedimos, clamamos, que nós descobramos a maturidade da oração, de intimidade, de dependência, de confissão, de renúncia. Para fazer a tua vontade, Pai. Ajuda-nos nessa semana que está entrando, começando hoje, a encarar o nosso pecado e a encarar essa aventura poderosa de irmos ao Senhor em oração e sermos ouvidos, de termos a liberdade de chamá-lo de papai, e de dizer que o Senhor é santo e queremos ser santos, e dizendo também: venha o teu reino, manda na minha vida. Obrigado porque o Senhor me sustenta, obrigado porque um dia o Senhor vai voltar. Perdoa o meu pecado, porque eu tenho perdoado a quem me ofende. Ah, Senhor, faz isso na minha vida, na vida dos meus irmãos. Desperta-nos para um mover de oração séria, dedicada. Teremos uma grande oportunidade agora na sexta-feira, na vigília de oração. Queria pedir, Pai, que aqueles irmãos que nunca experimentaram a vigília, troquem o suposto descanso, Senhor, para virem descansar nas águas da oração, nesse pasto verdejante que o Senhor nos oferece. Faz isso para a tua glória, para o teu louvor e honra. Nós te pedimos que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor maravilhoso e perdoador do Pai, a comunhão, a consolação, a atuação permanente e poderosa do Espírito Santo, seja com o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém e amém. Vai na graça, vai na misericórdia, vai na paz do Senhor Jesus. Obrigado, perdão pelo atraso, meus irmãos, perdão pelo atraso.